Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas do nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a esse espaço onde nós postamos hinos, postamos meditação da Palavra de Deus, que tem o objetivo de contribuir para que você confie em Deus, para que você busque uma experiência pessoal com Deus, para que você possa verdadeiramente crer, ser um cristão, um verdadeiro crente, uma verdadeira crente. O verdadeiro crente, a verdadeira crente, não é aquele que professa no sentido de sair falando que é crente, que é um cristão, que é uma cristã. Prezados, me perdoem a sinceridade, mas o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, a gente não fala isso de uma forma para ofender ninguém, mas o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã não precisa falar que é. Ele é, ela é. E se você já é um cristão, uma cristã, você sabe disso. As pessoas te reconhecem. Quando você chega em algum lugar, as pessoas percebem a atmosfera que você cria. Elas percebem que você é diferente, que você age diferente. Então, ser cristão, ser cristã, é ser, é algo que está por dentro. Não é algo que você simplesmente professa. Se você precisa falar para as pessoas que você é um cristão, uma cristã, é porque você ainda não atingiu esse nível de ser. Eu sei que às vezes isso pode doer, não é? Mas isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem com amor, ela nos consola, mas ela também nos corrige. E se você está aqui acompanhando esse conteúdo, só tem duas alternativas. Ou você já é um cristão, uma cristã, e você se identifica com esse conteúdo, e esse conteúdo te ajuda na elevação do seu nível de fé, da confiança que você tem em Deus através da sua palavra, você está com sede, você está procurando algo para chegar nesse ponto, nesse nível. E claro que eu não estou dizendo aqui que eu, particularmente, já estou nesse nível. Não estou colocando aqui, não estou me colocando aqui como fariseu, né, como saduceu, como... Não é isso. O que nós estamos falando é que estou trazendo para você é que esta mensagem que nós estamos trazendo, ela tem esse objetivo. Eu e tantos outros que cremos nesta mensagem, nós estamos nesta caminhada com esse objetivo. Nosso objetivo, nós estamos lutando para isso, para que nós sejamos verdadeiros cristãos e cristãs. Então, se você está aqui com esse objetivo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pode ser que eu ainda não esteja nesse nível, mas sei e tenho certeza que muitos que estão aqui acompanhando esse canal também sabem, que já tiveram a clareza do objetivo, do porquê Deus nos enviou esta mensagem para os nossos dias. Nós temos a clareza de que esse é o objetivo desta mensagem. É para nos incomodar, para nos ajudar a atingir esse nível de fé. Para que nós, assim como aconteceu com os discípulos, não precisamos, mesmo que a gente quisesse esconder, como aconteceu com Pedro. Pedro era um verdadeiro cristão, um cristão revelado. E encontramos que ele, em algumas vezes, ele ficou assim, meio, né? Quando Jesus morreu, eles ficaram, como dissemos aqui a semana passada, eles ficaram temerosos, ainda não tinham tido a experiência de Atos 2. Essa é que é a grande questão. Eram crentes ouvintes, como nós ouvimos aqui na semana passada. Se você não acompanhou o conteúdo da semana passada aqui, procure e assista a programação da semana passada. Porque isso é um engano do inimigo, de se ele não pode te levar para o mundo, então ele te coloca dentro de uma organização, dentro de uma religião,
leva-te a afiliar-se a uma religião, não importa o que está pregando. E aqui vamos um pouco mais além, para ficar muito claro que nós gostamos de ser transparente. Você pode estar ouvindo a mensagem que Deus nos enviou para os nossos dias. Você pode ser um ouvinte desta mensagem, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, está ouvindo esta mensagem, mas você ainda não enxergou que ser ouvinte desta mensagem, ou mesmo de que crer nesta mensagem, não é o suficiente. Você ainda não enxergou isso. Então, se você está nesse ponto, você precisa ir além. Você precisa ir além. Deixar de ser um ouvinte, uma ouvinte. Deixar de ser um crente no sentido de, eu creio na mensagem, eu creio no mensageiro que Deus tem nos enviado para os nossos dias, eu creio que a mensagem é verdadeira. Isso você está caminhando, está indo bem, está num bom passo, mas ainda não é o suficiente. Você precisa ir além. Você precisa pegar esta mensagem e fazer com que ela precisa aceitar, na verdade, que ela entre em você e que ela comece a modificar você, a produzir os efeitos para os quais ela veio. Porque essa mensagem não veio para que nós pudéssemos nos tornar uma organização. Ela não veio para que nós pudéssemos nos organizar e ficar apenas ouvindo pregações a respeito dessa mensagem e confiando que, por estarmos ouvindo a verdade, nós podemos ter segurança de que nós vamos no arrebatamento, de que nós vamos no rapto, porque isso não é suficiente. E nós vimos o próprio mensageiro nos dizendo aqui, há 2 semanas atrás, nas programações de 2 semanas atrás, de que isso é o engano que o inimigo tem usado nestes dias, de levar pessoas a ouvir a verdade e confiar que apenas por ouvir a verdade está tudo bem. Isso é engano do inimigo. E é essa própria mensagem que nos diz isso, que nós devemos dar um passo além e devemos ouvir, sim, claro, a fé vem pelo ouvir. Devemos crer? Sim. Se nós não cremos, nós vamos ouvir, vai entrar para um ouvido e sair para o outro. Isso é importante, é necessário, aliás. Mas ouvir e crer que ela é a verdade não é suficiente. Nós precisamos comê-la, precisamos alimentarmos dela. E precisamos permitir que o Espírito Santo vivifique esta palavra, as palavras dentro de nós, para que ela possa tornar-se alimento. E quando ela entra em nós, quando isto começa a ser vivificado em nós, aí nós entramos nesse ponto aqui que vimos a semana passada, que o pintinho pode bicar a casca e sair, porque é você quem tem que fazer isso. Sou eu quem tem que fazer isso. Essa caminhada de me tornar um verdadeiro cristão, como nós lemos aqui, estou com a escritura aqui de Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, de ser um bem-aventurado, no sentido de ter o meu coração limpo, para poder ver a Deus, isso sou eu quem tem que fazer. E fazer no sentido de permitir, de aceitar, que o Espírito Santo entre em mim e ele então limpe o meu coração de todo o sistema, de toda organização, de toda denominação, de toda liderança humana, para construir relacionamento pessoal com Deus, para confiar em Deus. Aí eu posso bicar a casca, que é o que a mensagem está nos ensinando no sermão, aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. E mais, próprio Jesus, em Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 3, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus.
Sabe em que sentido? Ser pobre de espírito? Ter um espírito manso, não ter o meu espírito me dominando, mas ser pobre de espírito, espírito que aceita o Espírito Santo me guiando. É essa busca que eu, que você, que todos nós devemos fazer. É este desarmar. Porque a pessoa, quando está organizada, ela fica armado. A pessoa, quando ela está agrupada, ela está seguro no agrupamento, na organização, no grupo, ou seja lá o nome que tenha, ela fica armada. Ela se sente protegida. E aí ela não recebe mais nada. Mas o pobre de espírito é aquele que tem abertura para que um novo espírito entre. Mas não o espírito do mundo, não das coisas do mundo, o Espírito Santo. Os discípulos só receberam o Espírito Santo porque eles estavam desarmados. Eles estavam com o espírito enfraquecido. O espírito humano deles estava enfraquecido. Eles estavam dependentes de uma força. E a força que eles receberam foi a força de Deus. Foi o Espírito Santo. Quando eles saíram do cenáculo, lá em Atos 2, eles saíram cheios do Espírito Santo, não cheios de religião. Pode ser complexo para que você entenda isso, se você ainda não teve a clareza, a revelação de Deus. Sabe quem é que pode dar a revelação? Somente Deus, o próprio Deus. Então, se você está gostando do conteúdo, mas você não está compreendendo, sabe o que você pode fazer? O que nós recomendamos? Fale com Deus. Fale com Deus, Senhor. Eu quero compreender isso. Eu quero compreender. Eu estou vendo que isso é diferente. Eu quero ter essa experiência que os discípulos tiveram em Atos 2. Tá, Senhor? Dá essa experiência para mim. Abre os meus olhos para que eu possa compreender a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Isso é diferente. Eu estou sentindo sede de compreender esta mensagem. Eu não estou compreendendo. Eu leio, mas não compreendo. Eu ouço, mas não compreendo. Então, abre os meus olhos, Senhor. O Senhor pode me explicar? Os discípulos fizeram isso e Jesus explicou. Jesus ama fazer isso, prezado irmão, prezada irmã. Ele ama, ele gosta, ele quer ouvir você falar para ele: Senhor, eu não estou compreendendo. Eu leio a palavra de Deus e eu não compreendo. Me ajuda a compreender. Faz isso. Nós te desafiamos, faz isso. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Por que as pessoas ficam em confusão hoje? Porque não faz isso. Vai para o caminho mais difícil. Confia numa liderança, confia num sistema, confia numa organização, confia numa denominação, numa religião. E não busca, não pede a Deus, não ora, não pede a Deus: Senhor, abre o meu entendimento, me ajuda a encontrar o caminho da vida eterna. É só Ele que vai fazer isso, é só Ele que pode abrir o seu entendimento para que você possa compreender. Enquanto você acha que é melhor confiar numa liderança, num sistema, numa religião, aí você não vai compreender, não vai encontrar o caminho da vida eterna. Você vai encontrar o caminho de afiliar-se a algo, mas não vai encontrar o caminho da vida eterna. Você precisa de força para bicar a casca, como nós ouvimos aqui, e vamos hoje ver mais um pouquinho. Veja. Esse é o problema com a igreja cristã hoje. Preste muita atenção nisso aqui, prezado irmão, prezada irmã. Independente do que você está ouvindo, independente do que você está crendo, preste muita atenção nisso. Este é o problema com a igreja cristã hoje. Ela tem tentado aceitar alguma maneira manufaturada, ao invés de bicar no sentido de buscar, de pedir a Deus: Senhor. Nós lemos aqui, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, Jesus falando: aqueles que têm os corações limpos poderão ver a Deus. Aqueles que são pobres de espírito herdarão
o reino dos céus. O que é isso? O que isso significa? Aqueles que estão buscando, Senhor, eu ainda não sei bicar a casca, eu ainda não sei, não me sinto confiante ainda de que eu tenho a quantidade de Espírito Santo que eu preciso ter. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser pobre de espírito suficiente, tenho que ter o meu coração limpo o suficiente para pedir a Deus, para orar, pedir a Deus para que Ele abra o meu entendimento. E aí, Ele abrindo o meu entendimento, como Ele abriu dos discípulos, eu vou compreender as Escrituras. Esse é que é o grande segredo de iniciar e de construir e de aprofundar um relacionamento pessoal com Deus. Agora, enquanto a pessoa está confiando em sistemas, em organização, em denominação, isso é maneiras manufaturadas. E isso, diz a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, é um problema. É um problema da igreja cristã de hoje. Veja, ao invés de bicar, abrindo o caminho para o reino de Deus, tem tentado outra maneira e não funcionará. Não adianta tentar outra maneira. Ouvir, crer, mas não colocar em prática, não bicar a casca, não garante vida eterna. Não garante ir no rapto, no arrebatamento. É preciso bicar a casca. É preciso ir além. É preciso entrar véu adentro. Mata-se o paciente, mata-se o bebê de Deus, ao tentar fabricar alguma maneira. O nascimento vem pela substância da morte. Se o grão do trigo não cair na terra e morrer, fica sozinho. Tem que apodrecer, entrar em decomposição, então essa decomposição brota a vida. De nenhuma outra maneira funcionará. Primeiro ele deve se decompor e estar em decomposição. Precisamos nos desarmar, precisamos ter espíritos brandos, aceitar a providência de Deus, aceitar o Espírito Santo. Ao invés de aceitar, ao invés de unir-se, de afiliar-se a alguma coisa manufaturada, nós precisamos nos unir, nos afiliar ao Espírito Santo. E é assim que devemos estar. Morrer para nós mesmos e nascer de novo do Espírito Santo. Que Deus te ajude. Que Deus te ajude a compreender isto, prezado irmão, prezada irmã. Para que você deixe de ser um ouvinte, um crente apenas no sentido de ouvir com os ouvidos e não bicar a casca, não sair, não buscar esta experiência pessoal com Deus, não buscar esta construção de experiência com Deus. E prezados, agora nós vamos finalizar aqui a nossa meditação e vamos falar com esse Deus e confie. Ele quer ouvir você pedir por suas necessidades, pedir por mais fé. Ele está esperando. Até quando você vai ficar resistindo reconhecer que o seu espírito, o espírito que te guia hoje é um espírito pobre e que você precisa de um espírito forte, que é o Espírito Santo? Até quando você vai resistir? Até quando você vai resistir com esse coração duro, inflexível, que não aceita Deus te dirigir, o Espírito Santo te dirigir? Até quando? Baixe a guarda, aceite que você precisa do Espírito Santo te guiando. Pede, faz como um bebezinho, pede: Senhor, eu não estou compreendendo o que eu estou ouvindo. Parece língua estranha isso. Parece que não é o meu idioma, parece que eu não consigo compreender. Baixa a guarda, aceita que você precisa de ajuda e pede para Ele te ajudar. E veja Deus entrando na sua casa, entrando na sua vida e te transformando para que você torne-se uma verdadeira cristã, de forma que você não vai precisar falar que você é um cristão, uma cristã.
O mundo vai ver, porque você vai se tornar sal, você vai ser diferente. Você vai ser uma verdadeira cristã. Peça para ele te fazer isso, porque você não vai dar conta, eu não dou conta, você não dá conta, nós não damos conta. É preciso nós pedirmos, aceitarmos que precisamos desse Espírito, sermos pobres de espírito nesse sentido. Senhor, eu não dou conta de ser cristão, eu não dou conta de ser cristã. Eu tenho o meu coração aberto, encha o meu coração. Transforma, o Senhor pode me transformar, o Senhor pode me ajudar a ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, para compreender as Escrituras e colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo? O Senhor me ajuda, Senhor, porque eu não sei. É simples assim. E aceite que você vai ver como é que a sua vida vai mudar. E vamos falar com Deus. Senhor, o Senhor sabe, ó Pai, quanto eu desejo que o meu irmão, que a minha irmã, tenha essa experiência de confiar em Ti, de não ser apenas um ouvinte, um crente da palavra de Deus, até mesmo dessa mensagem. Quanto desejo, Pai, que o meu irmão, que a minha irmã, pare de confiar porque está afiliado, porque está unido a isso, aquilo, tem certeza de vida eterna, essa enganação do inimigo. Ajuda, Senhor, que o meu irmão, que a minha irmã tenha clareza e que receba esta humildade espiritual de reconhecer que sem o Teu Espírito Santo nós não somos nada. Nós não somos nada. Que nós precisamos do Teu Espírito Santo como os discípulos precisaram. A fórmula é a mesma. Então, Senhor, eu oro para que o Senhor encha este lar, esta pessoa, o meu irmão, a minha irmã, desse sentimento de que precisa do Senhor. E desse sentimento de perder a vergonha, a timidez, e de admitir que precisa do Senhor. E de pedir, Senhor, ajuda-me. Dá-me graça, ajuda-me, transforma-me. Encha-me com Teu Espírito Santo, Senhor, como o Senhor encheu os discípulos, de ponto que eles saíram dali cheios de poder. Ajuda-me, Senhor, dá-me esta graça. O Senhor pode fazer isso por mim? Ajuda que o meu irmão, que a minha irmã, possa sentir-se, como nós acabamos de ouvir, esse bebê de Deus. Como é bom ser bebê, ter alguém que cuida de nós e que nos ajuda a não continuar como bebê, mas ter amadurecimento. Amadurecimento ensinado pelo Senhor, que é o nosso grande mestre. Pai, e eu oro também para que toda enfermidade, todo mal, toda opressão que está perturbando o meu irmão e minha irmã agora, pelo poder da Tua palavra que foi pregada, e que, Senhor, sinais, milagres e maravilhas acompanham esta mensagem, esta palavra que foi enviada do Senhor diretamente para nós, para nos sacudir. Que o meu irmão, que a minha irmã seja sacudido agora, e que toda enfermidade, todo mal, não importa o nome, a dificuldade, o problema, a gravidade do problema, seja repreendido agora, para que haja milagre nesta vida, milagre neste lar, transformação, para que o nome do Senhor seja glorificado. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.